E aí galera, sou o Petiano Matheus Carvalho e essa é mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Bem, em nossas próximas 3 videoaulas vamos abordar limites, derivadas e integrais na nossa 50G. Nessa aula em específico, vou ficar somente nos limites e nas próximas aulas a gente vê os outros conteúdos. Porém, antes da gente começar a fazer nossos limites na calculadora, claro que a gente teria que fazer algumas configurações. São aquelas mesmas configurações que a gente faz para Laplace, por exemplo. A gente tem que deixar o modo de operação no modo algébrico e aqui em QES, nosso numeric tem que estar desativado. Feitas as configurações, já podemos partir para os limites. Como que a gente chega no menu de limites? Basta a gente vir aqui no Shift branco, em Calc, e a gente vai ter esse menuzinho aqui de derivadas integrais, limites e séries, equações diferenciais, gráficos e derivada integral em função de x. Porém, vamos ficar aqui só nos nossos limites mesmo, no menu 2. Dando um Enter. Quando a gente vier aqui em 2 de novo, vai ter aqui o limite. Dando um Enter novamente, ele vai fazer um eco para a tela. E aqui a gente pode inserir a expressão que a gente quer fazer o limite e a quanto a gente quer tender a variável daquela expressão. Então, como que fica a sintaxe dessa função limite aqui? Vamos supor que a gente tem uma expressão qualquer, x² mais 2x, e a gente quer tender x a 3, por exemplo. Então, a gente faz x, e aqui, na hora da gente fazer o tender, a gente coloca 2 iguais. Então, x igual a 3. Quando a gente der um Enter, ele vai apresentar o resultado 15. Claro que para uma expressão muito fácil como essa, seria simplesmente aplicar 3 nessa função aqui, que seria 9 mais 6, e daria de fato o nosso 15. Então, essa é a sintaxe. A gente coloca a expressão, vírgula, e quanto que a gente quer tender o valor de x, colocando os dois iguais. Testando com outra expressão, por exemplo, vamos tentar utilizar o limite fundamental. Então, seno de x sobre x, e a gente quer que x tenda a 0. Quando dermos um Enter, ele vai dar valor 1. Então, a gente pode fazer qualquer limite que a gente quiser aqui, colocando a nossa expressão e a quanto x vai tender. Porém, não precisa ser somente em função de x. Vamos supor que eu tenho uma expressão algébrica e quero fazer t tender a algum valor. Então, vamos fazer isso. Calc, 2 Enter, 2 Enter. Vou colocar aqui x vezes t. Vou botar um t minúsculo. Mais t minúsculo elevado a t minúsculo. E eu quero que t tenda a 2a. Quando eu der um Enter aqui, ele vai aplicar t tendendo a 2a nessa expressão aqui. Porém, se eu não quisesse fazer t tendendo a 2a e sim a um valor, então deixa eu editar essa equação aqui. Deixa eu tirar 2a e deixa eu colocar somente 2, por exemplo. Quando o t tende a 2, me dá essa expressão aqui. 2x mais exponencial de 2 ln de 2. Então, eu fiz t tender a algum valor. Repare que x continua aqui intocado. Era uma constante, vai continuar uma constante. Outra opção também para você fazer o limite seria você utilizar já o x como a sua variável independente já declarada aqui na calculadora. Então, a gente pode fazer esse limite sem dizer em relação a qual variável a gente quer tender. Desde que essa variável, claro, você utilize x. Então, eu vou colocar aqui a vezes x mais x² mais ln de x. E eu quero fazer com que x tenda a 0. Dessa forma, como eu não coloquei qual variável iria tender, ele vai subentender que é x, porque a gente tem aqui na calculadora declarado como x. Quando dermos um Enter, ele vai fazer o limite de x tendendo a 0 nessa expressão aqui. Repare que se eu colocar aqui x igual a 0, ele vai dar a mesma coisa. Menos infinito novamente. Então é assim que a gente faz o cálculo de limites. Expressão, a quanto quer tender. Se você quiser declarar qual variável você quer tender, você pode colocar variável igual. Ou se você quiser utilizar x como sua variável que você vai tender, você só precisa colocar o valor a que ele vai tender separado pela vírgula, claro. Além disso, a gente pode fazer também limites no infinito. Para a gente acessar esse infinito, basta a gente vir aqui no Shift branco e aqui em 0 tem o infinito. Ele vai dar para a gente o símbolozinho do infinito. Então vamos pegar um outro limite fundamental.
Vou pegar aqui 1 mais 1 sobre x elevado a x. E eu quero saber quando x tender a mais infinito. Então, eu vou colocar aqui só o infinito. Se você quisesse colocar o sinal também, pode colocar. Mais ou menos infinito. Quando a gente der um Enter, o valor desse limite fundamental é Euler. Basta você inserir infinito aqui na sua tendência de x. Ou em qualquer outra variável, claro. E além de limites no infinito, a gente pode fazer também limites laterais. Como que funciona? A gente insere aqui nosso limite. Vamos supor que a gente quer a expressão 1 sobre x. E a gente quer tender isso aqui à esquerda de 0, ou seja, em 0 menos. Como que a gente faz? Coloca 0 menos 0. Então, a própria sintaxe desse 0 menos 0, ele já entende que é 0 à esquerda. Repare que quando a gente der um Enter, ele vai perguntar se eu quero que minha informação tenha ou não o sinal à esquerda ou à direita. Vou dar um OK. Ele vai me dar aqui menos infinito, que é o valor de fato de 1 sobre x, quando x tende a 0 menos. Se a gente fizesse o limite de x, quando x tende a 0 mais, vamos fazer aqui 1 sobre x, quando x tende... Repare que dessa vez eu não vou colocar x igual a igual, vou colocar apenas 0 mais 0. Ele vai me perguntar de novo, é só dar um OK. Ele vai me dar aqui mais infinito. As duas expressões são iguais, o que muda é só 0 à esquerda ou 0 à direita. E é assim que a gente calcula os limites. Basta inserir a expressão, vírgula, a quanto a gente quer tender. Lembrando que, se você quiser escrever a palavra lim para utilizar esse limite, você pode fazer também. Basta você utilizar as letras minúsculas. Você utiliza o alfa, shift branco, vai na letra que você quer. Então a gente vai escrevendo aqui lim. E depois, claro, tem que abrir os parênteses. Abrindo os parênteses, isso aqui equivale à mesma coisa que a gente tinha utilizado para calcular. Vai do seu gosto. Eu acho mais demorado, então eu prefiro utilizar o menu aqui e ir pelas teclas de acesso, porque você consegue o link um pouco mais rápido. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a videoaula de limites. Na próxima, vamos ver derivadas e depois integrais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa pra gente aí nos comentários. E a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.